Olá, meus amigos do café, produtores, cooperados da Minas Sul e ouvintes e amantes do café. Mais um podcast da Minas Sul, é um canal que leva para você notícias atualizadas, relevantes, que contribuem com a sua tomada de decisão, seja na produção ou na hora de vender o seu café. Com a gente está hoje Thiago Casarini, é um amigo e parceiro, tanto de mercado externo como de mercado interno. É alguém que conhece bem do mercado de café. Obrigado, Casarini, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, BIM, Minas Sul, pelo convite. Conte sempre conosco. Tiago, a gente sabe que dentro do mundo do café, outras commodities também, mas o nosso foco é café, né? Nossa região e tudo. E nessa conversa, inclusive você que não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte, que lá tem muitas informações, e agora na segunda parte, mais ainda. Olhando o mercado de café de uma maneira mais ampla, mais de cima, a gente vê que tem outras coisas técnicas e fundamentais que contribuem para sustentar esse mercado. Então, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre tudo isso? Quando a gente fala de taxa de juro, inflação em todo o mundo, a operação dos fundos nesse mercado, a gente sabe que o fundo está comprado hoje tanto no Conilon, lá na Bolsa em Londres, como no Arábica, em Nova York. Como é que você vê toda essa estrutura? Ela pode ser desmontada? Não pode? O que vai levar um fundo hoje, que fator que vai fazer ele vender a posição dele e, consequentemente, podendo trazer um mercado mais fraco para nós aqui? Como que você vê essa estrutura? Olha, Binho, eu também sou uma pessoa muito curiosa, gosto de olhar um pouco fora do café para ter um entendimento de um todo, né? Você nota hoje em dia, atualmente, que várias commodities tiveram retração de preço, né? E aparentemente o café continuou sendo um lugar tão quanto seguro para deixar uma alocação de posição, né? Talvez os fundos tiveram uma percepção de que café também estaria em um momento fragilizado, né? Eu não creio que exista uma falta muito grande de café no mundo para justificar essa tomada de decisão, e também não acredito que existe também uma sobra de café muito grande no mundo, né? Entretanto, o café vem sofrendo algumas interferências que não são tão normais, né? Primeiro, climática, o que talvez tenha sido um grande incentivador aí de fundos carregarem essa posição comprada, que é expressivamente alta, né? Nós já tivemos essa posição aí no passado, mas tem muito tempo, né, que chegou nesse patamar de 40, 50, 60 mil lotes comprados, né? O que também é um mercado sensível a qualquer desmonte de posição, né? A gente sabe muito bem, a história mostra que altas são às vezes construídas mais lentamente, mas quando o mercado quer devolver essa construção de posição, costuma ser mais brusco, né? É bom falar costuma, que parece que todo o livreto que a gente tinha de trading, de café, nós estamos escrevendo novos capítulos, novos tópicos aí, porque tem sido bem diferente. Existiu recente até uma correlação no início desse ano de café com cacau. Foi tema de vários artigos e o cacau explodiu. O cacau saiu de 4 mil dólares tonelada, foi para 11, 12 mil dólares, muito alto. E café, existe sim similaridade com cacau. Na questão climática, existe bastante, mas o tamanho e as métricas do mercado são muito diferentes. Cacau, pelo que eu aprendi, na curiosidade, os preços são definidos pré-safra, né? Ou seja, se o produtor negociou café a 4 mil dólares a tonelada, não, cacau a 4 mil dólares a tonelada, ele negociou. Se o mercado foi para 8, para 12, ele não participa.
Quem sofre é quem tomou posição, né? É. Café, quando o mercado reage, o produtor participa dos novos preços, né? Pode ser que não participe 100%, porque existe ainda aquela negociação futura. Então, se ele vendeu a 1.000, a 1.200, o mercado veio 1.400, 1.500, ele participa em um percentual desses novos preços, e o antigo é o antigo. Ele tem que entregar, né? Ficou no passado, né? E outra, nas altas de cacau, não existiram entregas físicas, né, em bolsa. Café foi diferente. Café no preço certo, no diferencial certo, de paridade com bolsa, nós pulamos de 250 mil sacas certificadas para 800 mil sacas certificadas, que não é o suficiente também para fazer o mercado sanar a inversão que ele tem atualmente, né? Então são métricas diferentes, cenários e mercados diferentes, mas sim, é importante a gente estar bem atento no que é o flow do dinheiro, né? Para onde que o dinheiro está indo. É tão importante quanto você acompanhar o fundamento do café, é você tentar entender para onde o dinheiro está sendo alocado, né? Eu me lembro, Tiago, que há muito tempo atrás um grupo de produtores estava com um projeto para acionar judicialmente os fundos, porque os fundos estavam pressionando o mercado ali, né? Mas é uma realidade. O mesmo fundos que entra no café e dá alegria para todos nós, joga o preço lá em cima, às vezes sem motivo ou com motivo, muitas vezes a gente não consegue ver o motivo claramente ali, é o mesmo fundo que pode desmontar uma posição, vendo algo que nós não estamos vendo, e joga o preço lá embaixo, né? Sim. Por isso que é importante o produtor fazer bem a parte dele e aproveitar as oportunidades, porque como você disse, a gente não sabe a hora que esse negócio vai desmontar, né? Você se lembra? Aparentemente está firme. Você se lembra, outubro de 2022, se eu não me engano, os fundos detinham uma posição de 25 mil contratos comprados. Café estava sendo negociado naquele momento com a moeda do momento, R$1.300, mais ou menos, tá? E era até um evento na Suíça, que a gente costuma participar todo ano, e após esse evento, né, ou durante o evento também, já tinha alguns sinais, fundos vieram para 45 mil lotes vendidos. E foi assim, um mês de marretada na cabeça. E café saiu de 1.300, 1.250 para 800. Tá bom, existiu muita venda a 800? Não, mas veio. Então, é um exemplo recente, de um movimento recente, né? Que é importante o produtor ter sempre isso na cabeça. Produzir café, nós não estamos falando que é uma tarefa fácil. Seja produzir café quando o preço está a R$700 a saca, a R$1.500 a saca, é o mesmo trabalho árduo. E muito mais árduo agora com essas questões climáticas, né? Com certeza. É muito desafiador para o produtor. Com certeza. Né? Pôr sua energia, o seu recurso, o seu know-how e ficar à mercê de um clima, né? Então é complicado. Mas também é complicado aquela situação onde o produtor não forma uma mentalidade de onde é interessante ele vender café. E formar uma mentalidade que ele execute aquele pensamento. Então, assim, existem muitas informações hoje em dia de tudo quanto é lado. Hoje a informação corre muito rápido, né? Tanto a boa quanto a ruim. Então, não vou entrar em mérito de qual é boa e qual é ruim. Mas o produtor tem que executar o planejamento que ele fez. Porque de nada adianta você ter um mercado de 1.400, 1.500, ele está podendo participar, e quando chega a 1.400, 1.500, ele começa a pensar em 2.000. Chegou em 2.000, estou pensando em 2 dias, e consequentemente, né? Então, o mercado, no momento, tem sido firme, e tem sido um mercado que, se existe uma realização, o mercado cai, o produtor está tranquilo, porque café está relativamente alto, então ele está se sentindo mais confortável em esperar. Caiu, eu espero, não vendo, o mercado vai recuperar. E tem sido assim já, basicamente, uns 2 anos, né? Ele espera, o mercado tem um desfibrilador, toma um choque, reage, e ele começa de novo, muito bem, fazendo essa execução de venda. O produtor aprendeu a trabalhar assim. Mas isso vai ser o modo operante daqui para sempre? Não. Vai chegar um momento, sim,
que as coisas se corrigem de uma certa forma. E o meu medo maior é quando isso ocorrer, é que o produtor continue sendo alimentado por essa, nem a esperança, né? Por essa realidade que ele tem visto, de esperar para vender depois que vai reagir. Então o meu medo sempre foi esse, continuo com esse receio dele aprender, né, entender, não é aprender, mas entender que o café é uma commodity. Vai existir momentos de ciclos de alta, igual nós temos vivido, né? Pode ser que dure mais. Não estou falando que vai cair amanhã, mês que vem, não. Mas ele ter essa mentalidade formada, bem cristalizada, dele saber o que é bom para ele, né? É muito difícil, talvez até para você aqui, na frente de uma mesa de operação, dar uma opinião de quando o produtor deve vender. Eu sou bem a favor dele participar do que o mercado vai oferecendo, né? Mas se você falar se ele deve vender ou não, ele tem que saber melhor qual que é o bom para ele, né? Eu costumo dizer que o produtor não precisa, não pode ter medo de vender e o mercado subir. Ele tem sim que ter medo de não vender e o mercado cair, porque a gente nunca sabe o momento e nem que dia que vai ser o melhor preço. Por isso o nosso papel é esse, pegar toda a liquidez de mercado futuro e converter em ferramentas aqui para o físico ou futuro junto aos seus cooperados. Tiago, toda essa estrutura, olhando de 3 anos para cá, coincidência ou não, junto com o aumento dos juros, a gente percebeu que o mercado na bolsa ele foi invertendo, ou seja, o presente valendo muito mais que o futuro, enquanto que o correto é o contrário, né? O futuro valer mais que o presente. Isso foi invertendo, né? A gente viu grandes dealers, em função do juro alto, não tendo mais estoque, então ele parou de fazer estoque lá, porque ele fazia o estoque, rolava, e aquela rolagem pagava o custo, que era baixo, e ainda sobrava dinheiro. Sim. Você vê uma maneira, ou em algum momento, esse carrego vai voltar para o mercado? Esse é um dos grandes buracos do queijo suíço. Do queijo suíço. Esse o rato entra e sai e faz assim. É difícil. O mundo como um todo está difícil, né? A captação de recurso está mais... Tem estoque, hoje é quase um crime, né? Não, é crime, não tem. Eu tenho alguns contatos de algumas cabeças head of trading, que disse, o cara me apresentar, meu trader apresentar que tá com estoque aqui, faca no pescoço. Então, isso não uma vontade das trades trabalhar assim. Elas foram, de certa forma, forçadas, né, a estar nesse ambiente de um mercado invertido. Então, o mercado invertido, o novo booklet do café é você não estar vendido, né, a sua posição core não está vendida pela inversão do mercado, né, e você ter minimamente o estoque possível. Então, isso é a fragilidade, porque quando você tinha estoque lá fora de segurança, algum atraso logístico, que está acontecendo muito aqui, depois é bom abordar esse ponto importante. Tá anotado aqui no meu script. O cara lá fora usava seu stock buffer para entregar o compromisso dele. O que é stock buffer? É o estoque que ele tem, além do que é disponível. Tá. Caso tenha algum erro, eu tenho um café para entregar para o meu cliente, resolvo o problema na origem, vou ajeitando a casa até eu receber esse café que atrasou. Todo mundo está no just in time. Ou seja, torrefação, trabalhava com 3, 4, 5 meses de cobertura, certo? Uhum. Nem que o estoque estivesse lá, mas está comprado, né? Está organizado. Veio para 3, para 2, para 1. Isso, e a origem? Problema logístico, falta de container. Teve casos recentes de exportador entregar café no porto e o café ficar passeando no porto ali 3 semanas, 4 semanas. Passeando no porto ali. Terrível, né? Não, terrível. E depois você quer jogar o custo aqui para o exportador, né? Não, quer jogar o custo do atraso para o exportador, não existe, porque ele entregou a carga no porto, no terminal, trabalho meu está feito, né? Então, o meu compromisso está ali. Agora, force a companhia marítima
colocar o café na água e embarcar esse café. E ainda tem um fato agravante, a companhia marítima querer cobrar do exportador valores absurdos de pré-stacking, não sei o que mais, né? Cancelamento de booking, blá blá blá. São custos que o exportador não tinha na charge quando vendeu o café e ele tem que arcar com esse custo. Então tá bom, aí paramos por aí. O café não está chegando lá fora, não tem o café estoque de segurança lá fora, ou seja, isso é um problema, é um efeito dominó. É uma das fragilidades do mercado. Novamente, não é que falte café no mundo, mas o café atualmente está no lugar errado para quem precisa receber, né? Ele está na origem. E no meio tem a logística. No meio tem logística e tem o produtor, especificamente falando de Brasil, extremamente capitalizado e tranquilo em relação ao que era no passado, né? Deu para dar uma ajeitada na casa em questão de contas, aí, colocou a casa em dia, né? O produtor brasileiro acho que entendeu isso daí também. Então ele está bem sabendo lidar com isso. Quem que sofre? Mais a empresa lá fora, a torrefação. Por quê? Trading quer comprar e vender café, né? Se não tem tanto o que fazer, eu vou onde dá. Faço um back-to-back, não vou fazer estoque. Se o cara lá fora, meu cliente, precisa de café, é só ele pagar o que eu vou originar e eu vou arrumar o café, vou dar um jeito de entregar. Mas é uma fragilidade enorme para quem precisa receber esse café lá fora, torrar, pôr na prateleira. Isso é de fato um problema. Tiago, agora assim, uma das estruturas do mercado é o dinheiro. Se faltar o dinheiro, ou se ele não voltar para a mão do exportador, isso é perigoso, né? Causar um caos. Existe isso? Causar um caos? Já existe. Causar um caos. Causar um caos aqui no mercado interno, né? A gente já começa a perceber essa fumacinha aí, né? Onde tem fumaça tem fogo, né? O pessoal costuma dizer. O que eu escuto de exportadores médios e grandes nacionais, vou excluir um pouco a multinacional no momento, só para tentar fazer um contexto melhor. Eu escuto que o preço de café subiu, vamos falar de 1.000 para 1.400, né? E permaneceu. Geralmente o preço de café quando subia, seja por um evento climático, ele tinha um pico, né? E não durava tanto naquele patamar. A gente não nota isso, olhar para o passado. O café explodiu de preço, depois no outro dia, outro mês, recuperou, recuperou não, né? Retraiu de novo, corrigiu. O café tem permanecido alto. As linhas de crédito do exportador nacional, elas não aumentaram em proporção ao que o preço de café subiu. E tudo tem limite na vida, tudo né? tem exatamente limite. Então a gente vê que café permanecendo nos níveis onde está, eu acho que todo exportador brasileiro tem o maior prazer em pagar quanto mais alto o produtor, indiferente. Com certeza. Desde que ele acha a margem dele operacional, ele está tendo, né? Inclusive é quando sobe que todo mundo ganha. Sim. Todo mundo ganha. Então, no momento, eu acho que o mercado tem excelentes margens para o produtor e para o exportador. Porém, eu não consigo fazer o volume que eu conseguia fazer no passado com o preço de café estando onde está. Ou seja, vamos lá. O exportador nacional, se você somar exportador que faz aí 400 mil sacas no ano, 1 milhão de sacas no ano, que agora está podendo fazer metade disso, ou 60%, 70% desse volume, ele não consegue abastecer o mercado como ele conseguia abastecer no passado, certo? Tudo tem limite. As multinacionais por si só, que têm uma robustez maior, um caixa maior, né? Uma captação melhor, talvez até do dinheiro mais barato, elas também, vamos falar das top 5 ou top 10, não conseguem movimentar todo o café do Brasil. Então é necessária a participação dos players menores. Se os players menores não conseguem seguir nessa corrida, nessa maratona, pega uma aguinha para correr, tô cansado, não consegue, ele para. O outro tá lá, vai até um outro momento, mas falta ainda um fornecimento, é um outro buraco no queijo. Por isso que a gente sempre ouve, né? Fulano tá no mercado, fulano agora não tá no mercado. Ou tá no mercado, pagar com 15, 20, 30 dias, então, tem tudo. Essa logística embaraçada, vamos dizer assim, pode afetar o produtor. Eu acho que pode, assim, em algum momento o produtor ter menos liquidez pro café dele, né? É terrível, né? É terrível. Eu não vejo nada pior do que o cara tem que vender quando alguém conseguir quer comprar, mas tem que ter alguém para comprar, né? Tem. Então é isso que eu falo pro produtor, não é um tema simplesmente de pagar 1.400 ou 2.000 no café.
você tem que ter uma roda que gire. Quando a roda começa a ter aresta e começa a ser uma roda meio quadrada, o mercado começa a funcionar de uma forma perigosa e uma forma não sadia. Então é importante comentar sobre isso. Desde o seminário de Santos desse ano, eu comecei a falar o seguinte: quem precisa de café, compre o café, pelo amor de Deus, compre o café. O que é comprar o café? Não é comprar o café, o dinheiro. Compra o diferencial, tem segurança aquela precisão que você tem, aquela necessidade sua, deixa aquilo organizado, não deixa para o último momento. Por quê? Se tudo isso vai acontecendo, olha só, é interessantíssimo. Existe muita demanda de nearby, né? Rapidinho, eu quero café para setembro. Pô, setembro, tá bom. De 10 exportadores, tô falando especificamente setembro, né? Que é o primeiro mês logo. Eu tenho talvez 2, 3 que consigam embarcar um setembro. Os outros 7 ou já tem venda ou não pode adicionar uma nova venda, mesmo que ela tenha uma margem excelente, porque não tem condição financeira para isso. Então o cara começa a ficar, o cara que precisa do café, com a água em cima do pescoço. Thiago, as opções são pequenas. Você comentou um negócio que é curioso, né? Às vezes o importador ele briga por 2, 3 centavos, né? Para comprar mais barato 2, 3 centavos. O tempo passa, ele até compra 3 mais barato, mas vai fixar o mercado 2.000 pontos lá para cima. Sim, né? Isso é uma coisa que nunca fez sentido na minha cabeça. Curioso. Igual agora, o mercado recente veio para 2,20, né? Eu esperava que existisse muito mais demanda. Eu não percebi. 2,20, tá bom, diferencial nem se mudou tanto, né? Fechou 2, 3 centavos, o mercado saiu de 2,45, 2,50 para 2,20. Então caiu 3.000 pontos bolsa, diferencial ajustou 2, 3, e o cara tá esperando o quê? Eu percebi muito mais ordem de fixação lá de fora a 2,45 do que a 2,20. Sim. Então é que o produtor e a torrefação lá fora são forças iguais em sentidos diferentes, né? Então, às vezes, o produtor que deveria vender no mercado de 2,50 espera o mercado mais alto. O cara lá fora que o mercado 2,20 deveria ser um ponto de compra, espera o mercado de 2. Então, o importante é realizar a estratégia e fazer. Porque deixar para o último minuto está cada vez mais arriscado. Então, assim, antes, um tempo atrás, eu tinha fornecedor para o próximo mês, diversos fornecedores, não era o problema. Mesmo que tivesse menos café disponível, eu tinha mais fornecedor. Agora que tem mais café disponível, tem menos fornecedor. E isso não sou só eu, estou dando o meu exemplo. É assim para o resto do setor. Isso é importante você, produtor que está assistindo, perceber que o mercado de café é muito mais complexo do que até nós mesmos imaginamos. Então, a gente tenta minimizar todos esses impactos, levando para você, produtor, algo mais simples e principalmente que tenha liquidez. Tiago, existe um assunto hoje polêmico, difícil de entender, de interpretar, mas eu quero aproveitar a sua participação, que é excelente. Só um resuminho. A gente sabe que a Europa, que a gente está falando de liquidez, né? A Europa colocou uma lei que ela não vai comprar café de área desmatada e existe uma lei complexa por trás de tudo isso. Isso para o Brasil, para o nosso produtor, é uma oportunidade, é um risco. Em resumo, né? A gente pode até depois gravar algo só sobre EUDR, que é a sigla que colocaram lá. Só sobre esse assunto. Mas um resumo, isso é uma oportunidade para a gente? Eu acho que o intuito é bom. A ideia por trás é boa, né? Nós temos que preservar os recursos naturais do mundo. O jeito que foi feito, péssimo. Na minha cabeça, as comitivas de definições de regras, de prazos, deveriam ter ido nas origens, vindo no Brasil, outros países mais também, não é? Porque não afeta só o Brasil, né? O Brasil ainda é diversificado, tem estrutura, tem capacidade melhor que outros países talvez tenham, né? Então, na minha cabeça, deveria ter sentado com cooperativa, com outros players, colocado a intenção em cima da mesa. Vamos fazer isso. Tá bom, vamos fazer etapa 1, etapa 2, etapa 3, as fases, né, para ser cumprida aquele requerimento.
jogou a papelada em cima da mesa e agora vocês têm que fazer. Tá bom, vamos tentar se adequar. O que ajudou muito isso foi que todas as empresas mais expressivas, importantes do negócio, já haviam criado grupos de produtores. Estou falando fora de cooperativa, né? Porque cooperativa é mais fácil ter um produtor bem próximo, né? Agora, se eu sou um exportador, eu tenho que fazer o meu grupo de produtor, meu canal de fornecimento, né, o supply chain todo, saber de onde o café vem, se o produtor está disposto a passar a informação que é necessária. Então, assim, isso gerou um problema, uma preocupação muito grande até para as tradings, que tem que se adequar. O cara lá, a torrefação, quer o café, quer que o café chegue, né, do jeito que o café precisa chegar, com o UDR carimbado. As trades que se virem, mas não é assim. Né? Assim. Primeiro, tem custo. Umas tradings colocando equipes grandes, agrônomos, sustentabilidade, todo esse procedimento, papelada, para poder fornecer. Isso tem custo. Então, primeiro, é possível ser feito? É possível ser feito. É de graça? Não, não é de graça. Todos estão dispostos a fazer dessa forma? Não. Tem exportador que não está se preparando, prefere ver o que vai dar para depois ver se adequa. Eu acho que pode ser que aconteça como outros certificados no passado. Lança o certificado, existe um prêmio. À medida que o tempo vai passando, geralmente o prêmio vai diminuindo, né? Vira quase, sim, um requerimento. Mas são coisas que vão acontecendo passo a passo. Existe uma esperança ou uma expectativa que essa decisão seja adiada, o cumprimento dela, a aplicação de multa, só que eu acho que não é coisa que a gente pode contar com isso, né? O jeito certo é já se organizar para poder apresentar essa documentação necessária, seja nas plataformas que existem no momento, né? Diversas plataformas que você consegue validar esse UDR, e se tiver uma facilidade na frente, ok, mas eu acho que pode ser uma coisa que permaneça, que venha realmente de fato ser essa a nova realidade e a origem vai ter que se adequar, só que é o peso entre se adequar com o preço certo das coisas, né, igual você está dizendo, uma oportunidade do produtor valorizar um pouco mais o café ao fornecer essas informações que são demandadas para ele, ou o risco é o quê? O risco é de eles não estarem dispostos e lá fora não pagarem esse certo prêmio por isso e também estagnar a coisa e tá bom, interrompeu, não forneço mais 100% para a Europa, eu estou conseguindo fornecer 40%, 50% adequado ao que vocês exigem. Então existe muita preocupação ainda e o que é o mais assim, interessante talvez é que você faz essa pergunta para um europeu, ele não consegue te responder com clareza o que você precisa fazer exatamente, como é que a coisa vai ser. Então, é importante os produtores saberem que a Europa tem uma lei, uma intenção de comprar café do Brasil e do mundo a partir de janeiro, somente de áreas que não foram desmatadas, e para isso tem várias regras. A Minasul, como exportador, ela está envolvida nesse processo e a nossa esperança é desembaraçar isso e levar para o produtor algo que seja bem simples. E bom falar que acho que a Europa representa seus 40%, 45% do volume total de exportações do Brasil, né? Tiago, vamos trazer a nossa visão aqui mais para dentro do Brasil agora, né? A gente viu que recentemente o Secafé, semana passada, divulgou as exportações de julho e é uma curiosidade que os produtores sempre trazem para a gente. Conilon, exportação de Conilon explodiu, foi lá para cima, 900 mil sacas agora em julho, e está vindo nessa média, 750, 800, 900 mil sacas todos os meses, né? Sim. É um acumulado desse ano, um recorde. O Arábica está perdendo espaço para o Conilon ou não é bem essa a leitura que a gente faz? Bem, eu acho que um pouco acaba perdendo. Aquela corrida pela matéria-prima mais barata, ela se intensificou no último ano, nos últimos 2 anos, né? Então, o cliente que usava um Fine Cup passou a considerar um Good Cup. O que usava o Good Cup, um Good Cup que tivesse um pouco de uma irregularidade na bebida, certo? O que usava o Good Cup de combate
por que não talvez um Rio Minas ou um Grinders? E no final o Conilon, né? Então isso movimentou muito. Eu vi esse movimento, esse fluxo acontecendo. Diversas empresas abriram escritórios, filiais no Espírito Santo, né? Particularmente falando, Bahia, Espírito Santo. E assim, eu continuo enxergando que o Espírito Santo em particular vai ser um estado que vai ser beneficiado gigantescamente por esse uso de café Conilon, né? Não vejo como isso mude com facilidade, né? Acho que vai continuar. Imagina você, né, do outro lado da moeda. Você compra uma matéria-prima que custa 100. Eu compro a matéria-prima que serve para mim, porque não serve para todos, né? Mas eu compro com 20, 30% mais barato. Então, e se meu consumidor não fala nada, para que eu vou voltar a pagar mais caro? Eu poderia pagar mais caro se o meu consumidor, pera lá, o que eu estou acostumado não serve. Então a questão do Conilon, eu acho que, resumindo, é um pouquinho de cada, assim, no sentido assim, um pouco. O Arábica perdeu, sim, um pouco de espaço para o Conilon, que melhorou a qualidade ao longo do tempo. E um outro fator é que, com a quebra devido ao clima Indonésia, Vietnã, que são grandes produtores, com a quebra lá, o preço subiu e o mundo veio buscar um pouco mais de Conilon aqui no Brasil. Parte né? disso pode ser até uma reposição, né? Se o cara tinha um contrato talvez de Vietnã, né, que deu errado, eu vou absorver um pouco daquilo, que também não é importante falar, né? Que eu escuto lá fora. A característica do Conilon brasileiro, robusta vietnamita, não é igual. O rendimento não é igual, o profile de cupping também não é igual, mas para alguns consegue sim se adequar aos trancos e barrancos. Então, o cara que sofreu Vietnã, Londres veio para $4.500 a tonelada, com diferencial de 1.000 acima Vietnã. Exatamente. Então, assim... É mais caro do que o que vem na tela, né? Mais caro que Colômbia ficou. Então, obviamente, eu vou para o Conilon brasileiro, né? Que eu ainda conseguia originar com um menos sofrimento e menos prejuízo, talvez, mas vai ser assim. Então, eu acredito, de qualquer forma, que o Conilon, esse uso maior do Conilon, que veio para ficar. Eu acho muito difícil o Conilon perder esse espaço que ele ganhou. Então, o Brasil, acho difícil. No fritar dos ovos, ele acabou conquistando um espaço no Conilon, no mercado externo, que ele não tinha, né? Quantas vezes nós nos fizemos a pergunta que, por um exportador acostumado a fazer só o Arábica, né? Que é grande parte, uma parcela muito grande do nosso negócio. Onde está a demanda? Não vejo demanda, as coisas estão devagar. E Conilon, em total atividade. A demanda está lá, está no Conilon. Aí depois que o Conilon também tem uma oferta limitada, porque aqui no nosso país, que a gente consome bastante, não deixa muito essa janela para exportação, né? Em tempos normais, tudo tem um prazo. Uma hora vai ter só o Arábica praticamente, né? Então a demanda vem com total força para o Arábica. Mas enquanto existe o fornecimento do Conilon, eu deixo um pouco a Arábica para o lado, né? Lógico, não como um todo, né? É uma parcela da nossa atividade. As empresas que compram Conilon e Arábica não vai deixar de comprar o Arábica só pelo fato que o Conilon está existindo, né? Mas vai dar mais foco em absorver aquele café que está disponível e depois pensar um pouco mais o que eu vou fazer com a Arábica, né? A Minasul é uma cooperativa exportadora, ela é um braço, ela é a extensão do produtor rural. Então a gente tenta pegar todas essas variáveis do mercado de café, simplificar e dar liquidez para o produtor. Essa é a nossa função, Thiago. Caminhando aqui para o final, eu queria que você comentasse o seguinte: você já comentou que o clima pode ser um divisor de águas, né? Se chover bem, uma florada boa é uma coisa. Se não chover uma florada regular, passar 25, é um outro cenário, certo? Então o clima é um fator determinante. Eu queria que você fechasse essa nossa conversa colocando qual é o papel da Casarini Trading, é assim, né? Casarini Trading, qual é o papel dela no mercado interno, no mercado externo, e que recado que você deixa para os nossos produtores? Olha bem,
vamos falar sobre os dois temas aí. A Casarini foi fundada em 2009. Então já tem um tempinho de estrada. Eu comecei em café em 2004. É novo, então, no café, ué. Novo, né? Vamos falar muito não, senão fica meio complicado. Mas, assim, a função principal da Casarini é informação. Fazer negócio é a coisa mais fácil, né? É questão de preço. Quando você quer pagar, vai vender, então é fácil. Acho que o mais importante é a informação que tem por trás daquele negócio, né? Então a gente sempre tenta estar um passo à frente, não em relação somente à concorrência, não. Um passo à frente da informação realmente que não seja influenciada, né? Acho, igual eu comentei mais cedo, que hoje existe muita informação de tudo quanto é canto, a gente sempre tenta filtrar e dar aquela informação que a gente acredita que seja relevante, importante de ser considerada, né? E quando a execução de contrato, todo o acompanhamento daquele contrato, né? Tão importante quanto o contrato em si. Essa é a função da Casarini, é isso. Já em relação ao clima, que vem sofrendo mudanças globais, não só aqui no Brasil, essa frente fria recente, ironicamente, uma semana antes dela, eu até coloquei em relatório que já era quase um non-event, coisa que nem precisava ser considerada tanto, né? Porque eu não imaginava... O povo tem medo, né? Sim, não, mas porque mesmo que eu não achava que devesse já ser considerada já no mês de agosto, existem riscos, né? Sim, eu achava que qualquer frente fria não pudesse ser tão forte. E de fato não foi. Aconteceu, teve algumas áreas que pegou, foram beijadas ali pelo frio? Sim. É importante falar, toda nossa consideração com o produtor afetado. Ninguém deseja que a lavoura do companheiro seja afetada, né? Sem dúvida nenhuma. Nós devemos sempre torcer para que não exista este evento. Que corra tudo bem. Mas é importante falar também que mesmo que ele esteja sendo afetado, ele tem que analisar o todo. A nível Brasil, foi relevante? Não. Não foi relevante. Foi relevante para quem sofreu realmente. Mas o mais importante, eu acho que agora vai ser o acompanhamento do clima em relação às chuvas, né? Não agora, nesse 15 de agosto, mais para o final do mês, do início de setembro até o final de setembro. Se não tiver uma chuva decente, e volto a falar, que a gente estava falando nos bastidores, falar de chuva, é importante falar onde, por quanto tempo e quantos milímetros. Não é só falar, não estou aqui pregando também caos não, tá? Só estou falando que quando pesar essa informação, não é só chegar e falar choveu em Guaxupé, choveu Campo Belo, choveu Alfenas, não. Onde choveu, por quanto tempo e quantos milímetros. Analisar essa chuva aí. Né? Analisar a chuva, a distribuição das chuvas. Se for fraca, pobre na distribuição, é um baita de um problema. E não estou entrando nem no tema de temperatura, porque realmente são coisas novas, aqueles calores do ano passado, a gente não sabe se vai se repetir. Mas nós estamos vindo de um inverno mais seco, que costumeiramente no inverno você tem alguma semaninha de chuva, né? Ajuda você a sanar um pouco do déficit hídrico que tem. Mas nós caminhamos esse ano de 2024 um inverno mais seco e um inverno mais quente. Eu escuto de especialistas aí, agrônomos, que a planta não entrou tão em dormência como costumeiro. Ela está mais sofrida do pós-colheita e desse déficit hídrico que foi gerado por um inverno mais seco. Então, se agora as chuvas não forem boas, até o final de setembro, o mercado, na minha opinião, vai se estressar. Mais do que está. Mesmo que, se chegar chuva de outubro em diante e forem boas, você conserta boa parte desse cenário, mas você ainda vai ter uma parcela do potencial da safra do ano que vem, que vai ser comido se a chuva não for bem até o final de setembro. Então, para mim, o novo movimento maior do mercado, acima do 2,55 ou do 2,20 para baixo, está relacionado às chuvas que estão ou não por vir. Aqui eu tenho um dado seguinte, o produtor já vendeu da safra 24, 50, 55% da safra. É o número que eu vejo por aí. E da 25, 15%, em torno de 15%. O que você acha, então, que o produtor deve fazer? Hoje, né, terminando a safra 24, cenário climático, preço bom, o preço está bom para 25. O que você acha que ele deve fazer? Ebinho, o café é dele, né? O café dele é bem sensível a essa questão.
Eu acho assim, produtor, primeiro, tem que saber de A a Z o custo do café. Isso é o beabá, né? Quanto está o meu custo atual? É óbvio, eu não preciso tentar quantificar, mas é óbvio que a remuneração do custo do que ele está vendendo, o retorno está muito melhor do Não que o pode histórico. ser desconsiderado. Eu até escutei já no passado de alguma brincadeira que café não é feito para dar dinheiro, né? Assim, né, na comercialização, na produção, quando as margens estão muito altas, é bom a gente ficar duvidoso, né? Se é tão bom assim, porque geralmente não é tão bom assim. E tem sido tão bom assim, né? Então acho que o produtor, se eu fosse produtor e se eu conseguir segurar até agora, eu talvez olharia com bem atenção esse cenário climático. Mas óbvio, se der um problema em questão de chuva, se der, não estou falando que vai dar, eu vou ter um preço melhor na minha mão. Uhum. Mas novamente no início da conversa, tem que realizar. Então hoje o café está quanto? 1.400? Um pouquinho menos, né? Deu uma escorregada nos últimos dias, as bases de compra, não, as bases de compras, né, retraíram, né? Vamos falar que hoje o café está 1.400, um café fino, exemplo. Se der um problema de chuva, clima, vai para quanto? 1.500, 1.600? Se for, eu tenho a obrigação de realizar, né? Não estou falando vender o saldo que tem para ser vendido dessa safra, nem do ano que vem. Fazer médias. Fazer médias. Agora, se não der, corre para vender um pouco mais que você deveria ter vendido até agora, entendeu? Tirar um pouco do atraso, às vezes, que não tão atraso, porque, como você disse, 50%, 55% mostra que o produtor vem aproveitando, né? E tem um saldo, uma parcela ainda para ser comercializada. Mas se não acontecer nada, é melhor ele vender um pouco mais do que ele vem conta gota, né? Vendendo. Então é bom acelerar um pouco mais a minha visão, se não tiver esse problema. E sobre clima, eu falo todo ano, eu gostaria muito de saber, mas eu prefiro analisar semana a semana. Ah, mas o modelo europeu, o modelo canadense, o modelo não sei de onde está mostrando, ok, beleza. Mostrava agora essa frente fria assim, que acabou trazendo um certo estresse no mercado? Acho que não, né? Se você olhasse 15 dias atrás, né? Então é bom estar sempre precavido aí e comercializar café, né? Muito bom. Café não é para colecionar, tem que comercializar também. Tem que gostar mais do dinheiro do que do café. Sim, né? sim. Tiago, a gente está sempre junto aí nos eventos, então mais uma vez quero te agradecer. Além de amigos, nós somos parceiros aí nesse mundo do café e a tendência é que vamos ficar aí ainda muitos e muitos anos. Então, obrigado. São informações consideráveis e importantes que eu tenho certeza que vai contribuir com os nossos produtores. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e vamos dar sequência aí. Obrigado pelo convite, Webinho, e conte com a gente novamente. O que a gente puder estar agregando no negócio, né, de uma forma bem humilde, mas com a certeza que a gente tem informações muito importantes para a tomada de decisão. Vocês sabem onde encontrar-nos e estamos à disposição de quem quiser conversar sobre café, tomar um cafezinho, rir ou chorar, tamo junto. Valeu, meu Obrigado. amigo. Um abraço. Valeu. O Sigo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O Sigo para nós é muito bom.